Eu poderia colocar também, talvez, a CTC, a pH7, considerando aí que a gente vai corrigir o solo, né? Então, beleza, eu poderia considerar ele também como sendo uma das variáveis. Então, tem bastante variável aqui, né, que a gente considerou. Pessoal, o que significa essas variáveis todas que a gente pegou aqui, ó? Seria como se fosse o seguinte, ó. O Netflix sabe que filme que você gosta, mas ele não sabe com o primeiro filme que você vê. Ele vai saber depois que você vê uma meia dúzia de filmes e séries, ele começa a identificar do que você gosta. A ideia aqui é a mesma. Eu tenho aqui produtividade, eu tenho também aqui, ó, o mapa de argila, tá vendo? Aqui tem uma tendência de ter um teor de argila maior do que aqui, ó. Beleza. Aqui, ó, é a condutividade elétrica. Veja que a gente tem uma variação aqui. A condutividade elétrica aqui está com a tendência de ser alta, aqui também. Aqui mais baixa. Eu tenho aqui, ó, condutividade elétrica a 50 centímetros de profundidade. Então, aqui está com a tendência de ter mais condutividade elétrica, com excesso aqui. E aqui também mais baixa, tá vendo? Então, aí a gente vai pegando os padrões, ó. Olha só. Perceberam? Agora, uma coisa interessante é o seguinte, ó. Se eu der um zoom aqui no mapa, vocês vão ver o pixel. Olha só. Esse aqui é o pixel. E de quantos metros é esse pixel? Vou clicar aqui, ó. Clico aqui e clico aqui, ó. Próximo a 15 metros. Tá vendo? 15 metros, que é o que a gente definiu. Então, o tamanho do pixel é isso. Tá bom? E outra coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, ó. Veja que eu tô com um mapa aqui, ó, de CTC a pH7. Se eu colocar por cima agora a matéria orgânica, veja o que acontece. Casou certinho. Esse pixel aqui está casando perfeito com o outro. Então, os mapas estão sobrepondo perfeitamente. Se eu clicar no próximo, olha lá, tudo casando perfeitamente, ó. Beleza? Todos os mapas aí casadinhos. Agora a gente pode definir as zonas de manejo. Para definir, eu vou usar o próprio plugin, que já está aberto aqui, ó. Já deixei ela aberto, porque eu já defini aqui o meu contorno, e eu quero definir a zona de manejo, e eu quero que ele corte ela já. Veja que aqui o mapa foi cortado, tá vendo? Então eu quero que ele faça isso também, eu quero que ele corte conforme esse contorno. E por isso que eu não fechei o plugin, tá? Já estava definido aqui, vou deixar do jeito que está. E aí vou vir na aba zona de manejo. Aqui, pessoal, a gente vai escolher quais variáveis a gente quer usar para definir zona de manejo. No meu caso, eu quero todas. Então eu vou marcar as variáveis que eu quero utilizar para definir zona de manejo, tá? Vamos imaginar que essa aqui seja a primeira zona de manejo que você está definindo, né? Você ainda não está com um bom conhecimento da área em termos de produtividade. Então, cara, usa o máximo de variáveis que você tem, tá? E divide, às vezes, em mais zonas de manejo. Mas nós vamos fazer uma análise aqui agora para ver como que isso aí vai progredir. Olha, eu vou clicar aqui para adicionar variáveis selecionadas. Ele vai adicionar para a gente uma por uma. Então, ele montou a nossa matriz. Lembra lá que a gente pegou aqueles dados? Não sei se você lembra, né, que eu mostrei no slide. Eu tinha lá o valor 105, 95 e assim sucessivamente. A gente tinha uma coluna. Aqui ele fez isso pra gente. Aqui, ó, eu tenho uma, só que eu não tenho só ela. Eu tenho essa também, eu tenho essa também, essa também, essa também, todos assim. Se a gente jogar o dado no algoritmo desse jeito aqui, ele vai dar muito mais peso para a produtividade, para o fósforo remanescente e para a argila. Por quê? Porque os números são diferentes, tá vendo? Então ele vai dar pouquíssimo peso para essa condutividade elétrica aqui, ó. Tá vendo? Por que isso vai acontecer? Porque o algoritmo ele considera a distância euclidiana. E a distância euclidiana, ele vai fazer o cálculo do valor em função da distância. E qual que é a distância? É o valor da variável. Não é a coordenada geográfica, mas sim o valor da distância. E aí, na hora que ele faz isso, ele vai considerar, lógico, o valor numérico. Então, para ele não impactar em termos de peso do tamanho da variável, o algoritmo internamente, o que ele vai fazer? Ele vai normalizar para a gente. Então, ele vai pegar essa variável argila, ao invés dele mostrar o número 22 aqui, ele vai converter isso para média 0 e desvio padrão 1. E vai fazer a mesma coisa para todo mundo. Então, isso vai ser muito bom, que vai colocar todo mundo com o mesmo peso final. Tá? Beleza, agora eu venho aqui para classificação e vou verificar qual o número ideal de zonas de manejo. Isso aqui, pessoal, não é perfeito, tá? É só para a gente ter uma ideia. Ele vai calcular dois índices para a gente. O ideal aqui é a gente ter os dois índices minimizados. Então, ele vai fazer um cálculo, olha só. Ele vai fazer um cálculo e vai me plotar um gráfico em que ele mostra, olha só, com duas zonas de manejo,
eu tenho os dois índices mais altos. Aí, quando eu passei para 3, os dois diminuíram, tá vendo? E aí, quando foi para 4, os dois subiram. Então, em teoria, eu deveria escolher talvez 3 zonas de manejo. Depois que ultrapassou aqui, os dois caíram. Parece que teve aqui um retorno de novo. Então, talvez eu poderia pensar em usar 5. Tá vendo? Eu poderia pensar em usar 3, 5. E talvez aqui para baixo ele voltou a diminuir, ficou 10. Aí depende do risco que você quer correr. Eu vou fazer com os 3 aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, ele escolheu para mim 3, tá vendo? Número de interações é o número de vezes que ele vai repetir aquele ciclo que eu mostrei para vocês no slide. Passo 1, passo 2, passo 3, volta no passo 2, passo 3, passo 4, e ele vai ficar repetindo. É o número de interações. Tá? Ele vai fazer isso 100 vezes. Por que isso é feito? Porque os pontos vão se movimentando, chega uma hora que eles param de movimentar, mas movimentam um pouquinho. E aí ele não para. Então a gente tem que botar um negócio para ele. Para aí, meu filho, tá doido, chega. Então é isso aqui, tá? Esse coeficiente fuzzy aqui, pessoal, porque a gente usa um algoritmo fuzzy caminhos. A gente não usa o caminhos que eu mostrei para vocês. A gente usa o fuzzy caminhos. Isso aqui é só para ele... É uma região nebulosa, né? 0,25, que ele fica ali numa nuvem. Isso aqui não é importante, tá? Pode deixar do jeito que tá. E aqui eu defino o número de zonas de manejo que a gente quer. E clico em gerar. Daí ele vai gerar as zonas de manejo, classificar ponto a ponto. E aí, ó, ele fez e já jogou para mim o mapa de zonas de manejo. Veja que aqui, ó, a gente tem as classes de cada uma. Classe 2, tá vendo? E assim, vai ter aqui a classe 1 e a classe 3, ó. Classe 3, tá vendo? Se eu puxar aqui e rolar, ó, eu vou achar a classe 1 aqui, ó. Classe 1, tá vendo? Que são as 3 classes, classe 1, 2 e 3. Mas isso não importa. Elas começaram aleatória. Se eu executar de novo esse algoritmo, talvez ele vai gerar uma outra zona de manejo para mim. Mas vai continuar com o mesmo padrão. Se vocês quiserem, vocês podem gerar outras por conta do aleatório que foi criado. Pode ser que seja diferente, tá vendo? E se você fizer de novo, pode ser que seja diferente. Se estiver mudando muito, olha só, é importante você gerar algumas. Veja que está mantendo um padrão aqui. Então, provavelmente é essa. Talvez, pessoal, o início, aquele início aleatório que você fez, possa gerar uma zona de manejo que foi aleatoriamente definida e às vezes não era exatamente aquela que era para ter sido. Tá? Então você pode executar isso aqui uma vez, duas, para ver se está tendo um padrão aqui, ó, que é o recorrente. Tá? Aí, ó, parece que é isso mesmo, mas veja que troca as células, né? O que era classe 1 vira 2, o que era 2 vira 3, mas isso não importa. Isso você não tá querendo nem saber disso. Porque o que você quer é saber onde estão as vacas. Ou seja, a vaca número 1, vaca número 2 e vaca número 3. E aqui tem uma outra vaquinha, aqui tem uma outra. Beleza? Dito isso, agora a gente pode pensar em talvez colocar com 5 classes aqui, ó. Vou gerar uma, ó. Vou gerar outra aqui. Só pra gente ver. Poderia ser ali mesmo, eu acho que tá ok, né? Beleza? E se você quiser, você pode gerar com 10. Bom, o que vai acontecer se você gerar com 10? Olha só. Vou clicar mais uma vez aqui, só para a gente gerar duas. Pronto. É isso que eu quero clusterizar. Vou fechar o plugin agora, vou sair. Agora, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou apagar esses mapas todos aqui, só para a gente visualizar agora as zonas de manejo. Ó, esse aqui foi o primeiro, foi bem diferente, tá vendo? Então, parece que os outros foram mais similares, ó. Esse aqui foi similar, ó, tá vendo? Esse aqui também foi. Então, esse primeiro aqui eu vou descartar ele, não quero esse aqui. Isso aconteceu por acaso. Ó, esses dois são iguais, ó. Só trocou as classes. Então, beleza, eu vou ficar com esse. Vamos ver como é que tá esse aqui. Ó, também parece que tá bem similar. Só trocou a ordem das classes. Então, esse e esse eu vou excluir. Não quero ele. Tá? Esse aqui, ó. Esse aqui já é o com 5 classes, né? Esse aqui com 5 classes. Então, esse aqui é 5. E esse outro aqui também. Esse aqui parece que é 3, né? Então, esse aqui é o que eu mantive. Ele vou excluir ele também. Bom, esse aqui, beleza. Esse aqui com 3 classes. Então, eu vou renomear ele, ó. ZM3. Beleza. Esse de 3 classes. Beleza. E esse aqui? Bom, esse aqui tá bem diferente, ó. Beleza. Vamos ver esse. Não sei se tá diferente. Esse aqui ficou bem diferente. Então, vamos remover ele. Vai ficar esse. Ó, esse aqui.
Esse aqui já é com 10, né? Eu acho. Esse aqui eu acho que já é o com 10. Bom, e vou ficar com esses aqui, ó. Veja que tem algumas diferenças, tá vendo? Mas tá ok. Vou ficar com esse último aqui também, ó. Só pra gente visualizar. Olha só. Então, agora você precisa de tomar a decisão. O que que eu quero? Eu quero começar aí fazendo 10 zonas de manejo. Veja só. 10 zonas de manejo com áreas menores. Tá vendo? Ou eu vou querer começar com talvez 5 ou com 3. 3 tá aqui, né? Na verdade, eu tinha que ter apagado um aqui ainda. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Vou apagar esse aqui. Pronto. Essa aqui com 5 e essa aqui com 3. Então, vamos renomear aqui, ó. ZM5 e essa aqui ZM10. Então, pessoal, vocês perceberam que o algoritmo ele começa com um processo aleatório, jogando semente, depois ele distribui e agrupa. Quer dizer que se deu diferente está errado? Não, foi só um início aleatório que chegou num resultado. Mas não quer dizer que está errado. Ele agrupou aqueles dados. Os dados foram agrupados. Agrupados em quê? Em dados similares. E aí pode ser que gere essa diferença entre as zonas de manejo. Então, uma vez que você definiu, tá, você vai trabalhar com essa zona de manejo que você definiu ao longo do tempo. Olha só, o que é melhor, pessoal? Olha só, essa zona de manejo aqui não está ruim, ó. Veja que ele se separou bem, tá vendo? Ficou áreas bem gordinhas, né? Olha só. E bem separadas. Aqui embaixo tem uma que talvez a gente poderia juntar ela nessa outra aqui, ó. E aí, o que você vai fazer? O próximo passo agora, você vai coletar a amostra de solo aqui dentro. Você teria 1, 2, 3 amostras de solo, talvez uma quarta. Veja, você sai de 200 amostras para 4. E o melhor ainda, você talvez sai de 50 amostras, que ao invés de coletar 200, é muito caro, você coleta 50. E aí você coleta só 4. E eu vou te falar um negócio. Às vezes, com essas 4, às vezes não, com boa probabilidade de certeza, essas 4 são melhores do que as 50 que você coletou. Porque depois que você coletou as 50, você vai querer interpolar. E a interpolação não tem nenhuma relação entre as amostras, como muito distante uma da outra. Aí você vai gerar um mapa de péssima qualidade e o resultado disso pode ser pior do que você fazer essa área aqui, ó, convencional, considerar a média da área toda. Eu estou falando isso de estudo de caso que nós estamos fazendo. Nós vamos publicar um paper disso, só dessa análise. Tá bom? Então, qual o risco? Bom, olha só. Você tem aqui que coletar 1, 2, 3, 4. É a primeira zona de manejo que você está definindo. Nesse caso, você está assumindo que elas são similares. Depois, no futuro, pode ser que se juntem, né? Aqui pode ser que junte, aqui pode ser que junte também. Beleza, pode ser que isso aconteça. Mas o ideal, pessoal, é o seguinte, ó. No início, talvez é você ir para um caminho que você divide mais. Olha só o que aconteceu quando eu passo de 3 para 4, ó. Veja que dividiu mais. Não sei se vocês perceberam, mas olha para essa área aqui, ó. Bota o olho aqui. Olha só. Antes eu tinha uma vermelhona e agora ele dividiu ela. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Agora eu tenho que coletar uma amostra de solo. Isso aqui está muito pequeno, né? Pode ser que eu junte. Então, uma amostra de solo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos considerar 8 amostras de solo. Então, ao invés de 50, agora você vai coletar 8. Você aumentou algumas, aumentou um pouco o custo operacional, aumentou. Mas aqui você tem muito menos risco. E aí você vai fazer o quê? Você vai verificar o que tem aqui, o que tem aqui, o que tem aqui, aqui. Você, como agrônomo, ou engenheiro agrícola, você vai analisar isso aqui e verificar o que aconteceu. E aí você vai corrigir. Então, ao invés de você ter 4 vacas, agora você tem 8 vacas. E às vezes você vai juntar uma vaca com outra no futuro. Tá? E se você quiser gastar um pouco mais de dinheiro e talvez arriscar menos ainda, seria isso aqui, ó. Então aqui, ó, você tem um grupo, aqui eu tenho outro, então aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aumentou um pouquinho, mas agora você teria umas zonas de manejo inicialmente definidas, vai te dar um pouco mais de trabalho, mas no futuro talvez você vai encontrar os agregados, ó, essa aqui vai ser uma área,
talvez essa outra aqui vai ser uma outra, talvez essa aqui vai ser uma outra, e talvez essa aqui tudo vai ser uma outra. Tá? Aí o futuro é você que vai decidir com base nas análises que você vai fazer ao longo do tempo para chegar naquela maximização do lucro.